E aí, pessoal, Grêmio e Vasco, Arena Condá. O campo do Chapecoense é o quarto estádio que o Grêmio visita pós-enchente. Vamos falar sobre a decisão, porque os resultados no Campeonato Brasileiro preocupam muito. Teve surpresa na rodada de ontem. E claro, as escalações, o X9, tudo o que sabemos sobre Grêmio e Vasco da Gama. Nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Dia de jogo é dia de ativo. Ativo Ultra para você não perder na hora H. Você vai comprar através do link da descrição e, claro, ali é 3 pontos na certa. Apimente a sua relação com ativo. Ativo Ultra. Quando você comprar, acabou aquele perigo. 100% natural, sem contraindicação. Você tem tudo no ativo. Não deixe de comprar o seu. Gente, Grêmio e Vasco da Gama. Um jogo que, de alguma maneira, transportava para mais segurança a boa atuação do Grêmio contra o Vitória, o jogo contra o Corinthians, apesar de todas aquelas ocorrências, traziam para o jogo contra o Vasco uma ideia de confirmação. Esse era o sentimento. Mas a rodada de ontem acabou trazendo preocupação. O Vitória, por exemplo, bateu o Palmeiras fora de casa. O Criciúma bateu o Juventude fora de casa. E aí a gente vê a tabela se movimentando. O que isso quer dizer na relação com o Grêmio? O Grêmio não pode correr nenhum risco. Hoje, o Grêmio precisa obrigatoriamente da vitória, sob pena de voltar aquele temor, aquele susto da segunda divisão. Porque os adversários começam a fazer pontos que não estavam nos planos ou que não estavam programados e, obviamente, a régua sobe. É assim o futebol. O time do Vasco, por exemplo, quando a gente olha a escalação, a gente pensa, pode ser chato esse jogo. Felipe Coutinho, por exemplo, vai jogar. Então, o time do Rafael Paiva vai ter o Léo Jardim, conhecido da gente, jogou na base do Grêmio, Paulo Henrique, Michael, o Léo, que é o Léo Pelé, e o Lucas Piton, 2 volantes, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, Felipe Coutinho centralizado, aí na direita o Emerson, que é um cara que repõe, mas também dá velocidade, o David, que é ex-Inter, jogou no Bahia, no Fortaleza, e o Vegete, o centroavante, goleador, muito perigoso na bola aérea, o Renato sabe disso, por isso é que o Renato nem cogita tirar o Rodrigo Eli, que é bom na bola aérea também, porque vai estar com ele a marcação ao Vegete. Ou seja, não é um adversário menor que o Grêmio do ponto de vista de nomes, mas vem de boa recuperação, conseguiu boas vitórias, é um time que deve gerar algum tipo de dificuldade ao Grêmio. Está na frente do Grêmio na tabela. Então, o Grêmio precisa ter isso. Estádio lotado. Ponto positivo. A gente falou sobre aquelas denúncias ontem, muito ruins do ponto de vista da organização, do evento e tal. Muito chato aquilo. Mas casa cheia igual. Casa cheia. 18 mil torcedores, inclusive. Esse que é o 4º estádio do Grêmio. É o 11º mando de campo do Grêmio fora de Porto Alegre. Desde o dia 1º de maio, quando se fechou a cidade e o estado, a gente viu o Grêmio viajando. Foi a Curitiba, foi a Caxias, agora foi a Cariacica, uma péssima escolha do Grêmio, foi agora vai jogar então em um estádio que tem uma relação muito própria com o Grêmio, que é de uma região muito, mas muito gremista, né? A gente sabe que Chapecó tem fortemente essa relação com o Grêmio, com o Rio Grande do Sul, com o Internacional também. Então é muito bom ir lá, mas não numa situação como essa, que a gente sabe que isso está causando uma série de prejuízos, de preocupações. Vamos às escalações e o que dizem a imprensa e também o X9, também as informações internas de bastidor. Marquezinho é o goleiro,
o João Pedro, o Rodrigo Eli, o Gemerson e o Reinaldo. Todos dão esta defesa. Todos dão essa defesa. Não vi nenhum comunicador dar uma defesa diferente dessa. Então, Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo. O meio-campo, que eu até agora não consegui informação, não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas quero acreditar, busco acreditar que não seja a logística que tirou o Carbajo do jogo. Eu não quero acreditar nisso. Hoje nós vamos abrir a jornada em GZH às 5 horas e vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para o repórter. A primeira pergunta vai ser essa. É inconcebível imaginar que um jogador do Grêmio não foi no jogo por logística. Em Chapecó. Eu saio de casa agora e chego em Chapecó. Agora. Resolvi jogar. Então, não me coloquem essa história como o motivo do Grêmio não ter o Carbajo no jogo hoje. Não coloquem isso. Ou ele tá lá e os caras erraram a lista, prefiro até... A melhor parte de tudo é se a gente errar. Não errou, a imprensa errou. Tá bom, o Grêmio não quis dizer que foi lá e ele tá lá. Ótimo. Pode flautear todo mundo. Seria mágico se fosse isso. Juro pra vocês. Prefiro 1000 vezes errar do que entender uma fragilidade desse tamanho do meu clube. Então, meio campo teria Vijaçante e Dodi, em razão do Carbajo não tá, e Edenilson. Um tripé de volantes. Aí o Cristaldo como falso 9, Pavon e Soteldo. O time que basicamente jogou as últimas partidas com a volta do Pavon e a saída do Natan Pescador. O Cristaldo como falso 9 é um jogador que não pode só ficar muito desligado lá na frente, tem que voltar para jogar. O Edenilson, para mim, tem feito grandes jogos, essa coisa da transição dele é muito legal, ele entra no espaço, ele ataca o espaço, ele joga, ele é o elemento surpresa, eu acho muito legal. Então eu vejo basicamente esse time. Esse time aqui é o time que praticamente domina a imprensa. Tem uma outra linha que tira o Pavon e bota o Arezzo. Tira o Pavon e bota o Arezzo. Numa outra linha, algumas pessoas estão colocando isso. Então seria a única dúvida básica, seria o Arezzo na do Pavon. Seria essa dúvida que poderia falar. O meu X9 tem mesmo time da imprensa aqui. Mesmo time, basicamente o mesmo time. Então, acho que não vai ter muita surpresa nessa linha de raciocínio. Até o jogo. 19 horas em Chapecó, Grêmio e Vasco. Antes disso, às 5 horas, nós temos o início do pré-jornada lá em GZH e também na Rádio Gaúcha, e eu conto com a presença e com a audiência de todos para a gente poder falar sobre Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.